Olá, amigos, tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre o Banco Banestes, que é um banco que vem crescendo bastante nesses últimos anos e que muitas pessoas ficaram atentas nele por conta dos dividendos mensais. Por isso eu vou mostrar para vocês hoje detalhes sobre o Banco Banestes, indicadores financeiros, projeções de BES3, preço teto e valor intrínseco de BES3. Mas antes da gente começar, já se inscrevam e já deixem o like aqui embaixo, tá, pessoal? É muito importante as duas coisas. Muito bem, vamos lá então conversar sobre o Banco Banestes, o Banco do Estado do Espírito Santo, que está com ticker na Bolsa de Valores como BES3 e BES4. E analisando o perfil aqui do banco, pessoal, vejam que ele tem mais de 1,5 milhão de contas, tanto corrente quanto poupança, e tem mais de 1.400.000 clientes, tá? Vejam que aqui no estado, pessoal, ele pega uma grande proporção dentro aqui do estado do Espírito Santo, batendo de frente com várias outros bancos, ok? Lembrando também que esse banco, ele é público, com foco total no Espírito Santo, tá? Hoje o market share dentro desse estado, pessoal, a maior parte fica para o Banestes, no sentido de varejo, de depósitos totais, Banestes também acaba ganhando e na poupança a Caixa acaba ganhando nesse sentido, ok? Banestes vem em segundo lugar com 23%. É um banco que vem crescendo, tá? Fez um IPO em meados de 2015 aproximadamente e que a cada ano vem soltando resultados interessantes. Se nós analisarmos a guidance do banco para o ano de 2023 e comparar com os resultados que saíram, vejam que a carteira de crédito ampliada, eles acabaram não batendo a meta. Depósito total, não bateram a meta também. Provisão de crédito versus a carteira de crédito ampliada, bateram a meta. Eficiência operacional, bateu a meta. Despesas operacionais, a meta ficou levemente acima e as sendas de serviços e tarifas ficou fora também. E até trazendo esses resultados de forma mais detalhada para vocês, pessoal, vejam que os seus resultados, analisando no sentido de 9 meses de 2023 com os 9 meses de 2022, vejam que a margem financeira veio melhor, o resultado operacional veio também melhor e o lucro líquido também veio melhor, tá? Eu vou subir aqui para vocês conseguirem ver a apresentação aqui. Então, comparado 2022, nesses 9 meses, sem levar em consideração o quarto trimestre de 23, que ainda não saiu, foi um ano até que bom. Se a gente analisar pelo terceiro trimestre, pessoal, vejam que também tivemos crescentes, tá? Tanto aqui no lucro, como também no resultado operacional e na margem financeira. E trazendo até mais detalhes sobre o resultado financeiro, focando nas despesas administrativas, vejam que tivemos uma elevação em 2023, nesse período que eu relatei para vocês, mas nada tão relevante que tenha afetado os lucros do banco, ok? Os resultados patrimoniais, vejam que o seu ROI ficou bem interessante, em 16,8%. Patrimônio líquido teve uma crescente e reparem que, comparado aos últimos trimestres, vejam que também vem crescendo, tá? Ponto positivo. E comentando até mais detalhes sobre o ROI, ele teve uma crescente de 4,1% comparado ao trimestre anterior e 8,4% ao trimestre desse mesmo período em 2022. Até agora os resultados estão positivos e a carteira de crédito ampliada também acabou crescendo, muito por conta da carteira de crédito comercial. Perfeito? Lembrando também aqui que o índice de Basileia, ele segue num patamar bacana também, tá, pessoal? Esse é um índice muito relevante na hora que você analisar os bancos, ok? E seguindo aqui, temos a carteira de crédito comercial também, onde podemos ver que o crédito imobiliário cresceu comparado aos últimos anos e vem em tendência, outro ponto positivo, e no crédito consignado também vem em tendência nesses últimos anos, outro ponto positivo também. Um ponto para a gente se atentar aqui é o quanto ao risco de crédito, onde a FinRating, que é uma agência nacional para analisar o risco de crédito dentro de dívidas, ou seja, as emissões da dívida, qual é o risco, a Fitch ela elevou a nota de rating em escala nacional com uma perspectiva mais estável, principalmente por conta da melhora da economia aqui do país, tá? Melhora essa que eu sempre falo para vocês, pessoal. Fiquem atentos a qualquer possibilidade de mudança desse cenário. Os gastos públicos estão muito elevados e isso vai comprometer diretamente em um médio e longo prazo quanto à nossa economia. Fiquem atentos a isso, ok? Mas seguindo comentando sobre os recursos captados e administrados,
vejam que tivemos elevações comparado aos últimos trimestres também, ok? E juntando todos esses dados que eu comentei com vocês, podemos ver aqui o lucro líquido crescendo comparado ao terceiro trimestre de 2022 versus o terceiro trimestre de 2023. No geral, nos 9 meses de 22 versus os 9 meses de 23, também tivemos uma elevação aqui. Bem interessante isso, ok? Resultado operacional, pegando o acumulado, também veio positivo. Comentando até mais detalhes sobre a receita do banco, vejam que essa receita vem crescendo cada vez mais. Tivemos uma pequena queda de 17 até 20 e depois foi só tendência positiva, analisando esse cenário mais trimestral e analisando o lado anual, podemos ver também que o ano de 2022 e 23 foi muito legal. Sempre importante manter essa constância e principalmente uma tendência não só nas suas receitas, mas também nos lucros. Lucros esses que, apesar de algumas volatilidades de trimestre em trimestre, o seu lucro anual segue em tendência de alta e bem positivo. Bem bacana esse ponto, tá, pessoal? Se a gente comparar 23 com 21, está estagnado ainda, mas ainda temos que aguardar o quarto trimestre de 23 para ver qual foi o encerramento do ano. Tudo bem? Até o momento, analisando mais a longo prazo, por enquanto o Banco Banestes vem tendo resultados positivos. E esses lucros, pessoal, trazem dividendos. Dividendos esses que é um indicador que a maioria das pessoas buscam ao investir em BES3 ou em BES4. Reparem que a média de dividendos de BES3, pessoal, é bem elevada, tá? Vejam que a média dos últimos 5 anos é de 6,87%, um dividend yield por ano bem legal, principalmente por conta do crescimento que a ação vem tendo. E se a gente pegar os dividendos dos últimos 3 anos, pessoal, vejam que em 2023 foi pago aproximadamente 6,5%, 7% de dividend yield. Em 2022 foi pago quase 10%, uns 9,5% de yield. Em 2021 foi pago 7% aproximadamente. Então, é uma empresa que paga bons dividendos e vem crescendo cada vez mais. E um ponto muito interessante é que a volatilidade do ativo de BES3 não é tão grande. Isso é um outro ponto muito legal. E para melhorar esses indicadores, pessoal, os dividendos pagos de Banco Banestes são mensais. Logicamente que os pagamentos são pelo JCP, porém reparem que existem meses que são pagos dividendos ou até mesmo um JCP superior. Vejam que desde 2020 esses pagamentos são feitos recorrentes, desconsiderando o período da pandemia, ok? Então é uma ação que sempre vai te pagar dividendo e é uma ótima ação para quem quer viver de renda em investimentos focados em ações e não em fundos imobiliários, tá? Para concluir essa parte dos dividendos, o seu payout desde 2019 tem certa volatilidade em alguns períodos e, por curiosidade, a empresa costuma deixar o mínimo 25% que está em lei como pagamento de dividendos e o máximo que eles costumam pagar é 60% de dividendos, tá? Vai ter uma diferença ali por conta do JCP. E agora entrando na parte dos indicadores fundamentalistas, seu PL hoje está um pouco acima da sua média desde 2014, tá? Está em 9,18. Seu PVP hoje está em patamares que nunca tinha chegado. Seu ROIC está na sua média desde 2019, está ok. VPA da empresa está em patamares interessantes, também bem elevados. LPA da empresa fechou o ano na mesma situação de 2022. Margem líquida segue abaixo da sua média, onde desde 2021 teve uma queda comparado a 2020 e 2019. Para finalizar, temos o ROIC, pessoal, que segue em patamares interessantes aqui também, desconsiderando o ano de 2021, que foi atípico, tá? Lembrando a todos que esses dados são do Investidor 10. Sobre o preço teto de BES3 e valor intrínseco de BES3, vejam que o preço teto hoje, se baseando pelo preço base atual da ação a 9,23, seu preço teto está um pouco abaixo, ok? Ou seja, está negativo. Eu me baseei pelos dividendos pagos nos últimos 3 anos, ok? Em compensação disso, temos o valor intrínseco, que está positivo. Vejam que o valor está em 12,79, um valor considerável, próximo a 9,23. Ok, pessoal? E para acrescentar mais detalhes sobre esses preços,
vejam as projeções técnicas de BES3. Primeiramente, verifiquem que a tendência do ativo desde o ano de 2015 é de alta, desconsiderando o período que nós passamos aqui de 2020 até o início de 2022, tá? Depois a empresa engrenou uma tendência de alta nesse gráfico mensal. Lembrando que eu me baseio no gráfico mensal, pois é por ele que nós conseguimos ver detalhes para fazer aportes para longo prazo, ok? E eu trouxe também aqui, pessoal, algumas projeções de preços e zonas de resistência que podem afetar os preços de BES3. Bom, primeiramente, imaginando uma queda no ativo, caso a empresa comece a ter um retorno, vejam que o preço teto está numa região teoricamente interessante, já que é uma região que faz meses que ela bate nessa região e agora está voltando. Vejam que até o preço nesse momento está voltando, ela não conseguiu nesse mês de janeiro subir, dar continuidade a esse movimento de alta, tá? Pelo menos por enquanto. E outras zonas, caso o preço de BES3 passe 8,22, pode vir a chegar a 7,34 e 6,59 ou 6,82 aqui, que é a média dos últimos 20 meses. Essas regiões são muito importantes, pois pode segurar o preço de BES3 para uma possibilidade de retorno à sua tendência de alta, ok? Mas, como o ativo está em uma tendência de alta já, eu trouxe algumas projeções futuras. Primeiro, essa projeção de 9,58 foi a que o ativo bateu já no mês passado, no caso dezembro. Já deixei marcado para vocês terem uma noção, que é uma região que pode trazer uma certa briga. Lá na frente já existe uma outra projeção que está entre 11,7 e 11,24, uma região importante. E temos aqui uma outra região, imaginando uma tendência bem mais positiva, que é a 12,33. E lá na frente, 12,79, que é o valor intrínseco que eu trouxe para vocês aqui até o momento, ok? Se a gente analisar o cenário semanal desse gráfico, vejam que também segue em uma tendência de alta, porém reparem que a ação ficou em um certo padrão de 8,22 até 9,58, tá? Até ultrapassou essa zona e até uma região importante, tá? A semana finalizou, pessoal, positiva. Vamos aguardar para ver qual será o próximo cenário da semana que vem. O cenário para a semana que vem, analisando pelo gráfico diário, podemos ver que existem dias que a empresa está tendo uma queda. Na sexta-feira, ela terminou positiva, porém, caso ultrapasse essa região de 9,4, ela pode vir buscar essa região aqui de 8,25, tá? É claro que nesse meio tempo aqui pode aparecer algumas zonas de resistência, que eu não vou entrar em muitos detalhes. Tudo bem, pessoal? Só para trazer mais um detalhamento para vocês. Até trazendo mais detalhes para vocês sobre essa volatilidade da ação, vejam que nos últimos 5 anos, BES3 bateu de frente com o Ibovespa e com o CDI de forma bem considerável, ficou bem acima comparado aos outros dois indicadores. É um ativo que vem crescendo muito e que eu gosto bastante. E em resumo, bom, é um banco que tem ótimas perspectivas de investimento, é um banco centralizado no estado do Espírito Santo, é um ponto para a gente ficar atento, mas os seus resultados estão vindo positivos até o momento. Lucros estão crescendo, as receitas tiveram uma elevação no ano de 22 e nesse ano. E tem um ponto que chama muita atenção, que são os dividendos mensais, né? O banco paga bons dividendos e isso acaba sendo positivo. Um ponto para a gente ficar atento é quanto a outras oportunidades desse mesmo setor. Coloque na balança outros bancos desse mesmo setor, projeções de crescimento, perspectivas de dividendos, os seus números e principalmente o seu risco, já que o Banco Banestes, ele também é do Estado, ok? Coloque na balança e veja qual vale mais a pena. Mas contem aqui para mim, pessoal, vale a pena ou não vale a pena investir no Banco Banestes? Vocês já investem? Quantas ações vocês têm hoje de BES3? Vou ficando por aqui. Não se esqueçam de se inscreverem aqui no canal, tá? E deixar o like. As duas coisas são muito importantes, ok? Fiquem com Deus. Um grande abraço a todos. Eu fui, pessoal.